Adore Ele. Você tem uma grande oportunidade de revelar o seu amor a Ele nesse lugar. Oi, boa noite. Boa noite. Ei, Helena, boa noite. Simone, boa noite. Esperar um pouquinho até as pessoas irem entrando, se achegando. Senhor. Ei, Darlene. Também, muita saudade, Lena. Boa noite, esperar um minutinho enquanto todo mundo vai entrando. Ei, Kel, beijo, Kel. Oi, Lucy. Boa noite. Boa noite. Se você crer, diga. Amém. Em nome de Jesus, Darlene. Boa noite, Dani. A Val, nossa convidada, já tá aí, já chegou. Oi, Maria. Boa noite. Eu quero, assim, começando, assim, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade, por mais uma segunda-feira, por mais esse dia, né? Prove a Deus estarmos aqui, sustentada, né, por Ele, guardada, né, na presença dEle. E eu louvo ao Senhor, né, porque a cada dia o Senhor vem nos sustentando, vem cuidando, mostrando das suas maravilhas, né? Toda vez que o sol nasce ou se põe, né? Quando a gente pode contemplar a lua ou as estrelas, né? A gente pode ter o privilégio de agradecer ao Senhor por tantas maravilhas que Ele fez, né? Para que a gente pudesse provar, né, da beleza e da grandeza desse Senhor que criou e fez todas as coisas, que criou a mim, que criou a você. Então, se hoje estamos aqui, se você tem vida, é porque o Senhor, né, permitiu que você nascesse, porque Ele tem um projeto, né? O Senhor tem um projeto para nós, né? Antes da fundação do mundo, desde o ventre da nossa mãe, nada fica, né, despercebido aos olhos do Senhor. E eu quero louvar o Senhor essa noite por isso, né? Engrandecer o nome do Senhor. E eu quero, assim, também aproveitar hoje, tem uma tia, o nome dela a gente chama ela por Lia. Ela, na verdade, ela é tia do meu esposo, irmã da mãe do meu esposo, mas quando a gente casa, tudo que é do meu esposo passa a ser meu e meu dele, né? Então a família dele hoje é a minha família também. Então a tia Lia, eu quero aproveitar para falar um pouquinho antes da gente começar, né? Ela foi diagnosticada
com Paxson há 5 anos atrás e a gente está fazendo uma campanha para arrecadar, porque essa doença, eu sei que alguns aqui até devem conhecer, mas ela começa a trazer alguns danos para a saúde da pessoa, para o corpo. Então, a fala dela começou a ser um pouco afetada, né? Às vezes o andar também. Então, isso há 5 anos a gente vem orando, pedindo ao Senhor a cura, mas Deus, ele é bom o tempo todo, né? Às vezes o Senhor faz de um jeito, às vezes de outro, mas em tudo nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor. Mas Deus também é aquele que usa até a medicina. Então, são 5 anos que que a gente tem orado, buscado do Senhor, né? E ela tem feito o tratamento. E Deus é tão bom porque em alguns casos não existe mais, não pode ser feita uma cirurgia, e no caso dela ainda dá tempo de fazer uma cirurgia. Então ela já passou por uma junta médica e graças ao Senhor ela ainda pode fazer essa cirurgia. E eu queria pedir para quem está ouvindo, para quem vai ouvir ainda essa live hoje, né? Todos os dados dela tem aqui no meu Instagram, tem de outros Instagram também, até de outras pessoas que também têm publicado. E depois vocês podem ir lá olhar no feed e ver. Então a gente está fazendo uma vaquinha para arrecadar o dinheiro, porque a cirurgia é muito cara, então a gente precisa de 260 mil para essa cirurgia, né? É um valor bem alto e a família no momento não tem. E a gente pede a colaboração daqueles que, se Deus tocar no seu coração de alguma forma, né? Se você quiser abençoar ela para essa cirurgia, né? Então tem lá, tá aí no FINS toda a conta bancária, tem também online através da vaquinha que você também pode fazer sua doação. Então, se Deus tocar no seu coração, mas se você também não puder financeiramente, você pode estar orando para que Deus possa tocar no coração de outros, e até o dia da cirurgia a gente não vai desistir de orar também por essa cura, né? Mas até então, né, a gente vê que Deus tem aberto as portas através da medicina. Então ela vai poder fazer essa, né, graças ao Senhor, ela ainda dá tempo de fazer essa cirurgia através da medicina, né? Então, se Deus tocar no seu coração, então vai lá, faz o seu depósito, né? E não só eu, como ela, no nome de toda a nossa família, nós agradecemos a você que já fez, né? Que já abençoou, que tem abençoado, e para vocês também que ainda vão abençoar. Então eu quero te pedir, se Deus tocar no seu coração, quero mesmo agradecer, né? Aqueles que ainda vão, aqueles que já fizeram a sua doação, que abençoaram. Eu quero louvar e agradecer pela sua vida, né? Vou mostrar aqui a fotinha dela, não sei se dá pra ver. Tem aí no meu Instagram, né? E aqui tá lá a conta bancária, tudo direitinho. Então, se Deus tocar no seu coração e você quiser fazer alguma doação, pode ir lá, tá bom? E ver direitinho, ok? Obrigada, viu, gente? Eu quero agradecer. Eu queria aproveitar mesmo esse momento e Deus gerou isso no meu coração hoje para mim poder estar falando isso, né? Não sei nem se ela tá aqui hoje, às vezes ela participa, né, da live. Eu não sei se a Lia tá aqui hoje, tia Lia. Se ela tiver, desde já, tia Lia, te amo, beijo. E eu creio que vai dar tudo certo, e eu creio que Deus é aquele que faz e toca no coração, se não é por cura, mas é através da medicina. E eu creio que essa cirurgia, além da medicina, é também o corpo de Cristo, né? Aqueles que Deus também vai levantar. Porque nós somos uma família, né? Deus nos levantou como família para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Então, assim, glória a Deus. Então, beijo, tia Lia, se você estiver aí ouvindo. E muito obrigada, gente. E eu vou estar chamando agora a Val, que vai estar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus fez na vida dela, do grande milagre, né, que Deus operou na família dela. Vou estar convidando agora a Val para estar aqui, repartindo um pouquinho.
Oi. Oi, Ei, Val! boa Boa noite. noite! É um Bom, prazer ter você aqui, é uma sim, honra também, sim, né? Ter você aqui, esse privilégio de poder ouvir um pouquinho do seu testemunho, né? Depois a gente vai chamar o amém. Roberto também para Isso, aparecer aí também. E para você poder contar um pouquinho, né, do que Deus fez, né? Se você tem alguma amiga que está orando pelo esposo, ou se você tem algum amigo que está orando pela esposa, que ainda não conhece o Senhor, que está passando por dificuldades, convida esse amigo para ouvir um pouquinho da história, desse poder de Deus e também da amém. sabedoria, né, que Deus deu também para você, né, Val? Eu vejo também que foi uma sabedoria Sim, de Deus. Então, convida um sim, amigo para estar ouvindo, para ser edificado. E eu creio que todo mundo que vai estar aqui vai ser grandemente edificado pela vida da Val. E Val, se apresenta amém. aí pra gente, né? Fala um pouquinho aí de você. Amém. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Boa noite, Mônica. Eu quero te agradecer, primeiramente, por essa oportunidade, né, de estar aqui com você. E eu quero estar falando assim um pouquinho também de como eu conheci o Senhor. E depois eu vou estar falando também, né, daquilo que Deus fez em mim, primeiramente na minha vida, para que o Roberto fosse alcançado, né, para que eu e minha casa servisse ao Senhor. Então, eu vou começar, né, falando assim, eu sou Valdilene, moro aqui em Vitória, Espírito Santo, mas eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, e então, assim, eu vim para cá com 16 anos, eu vim morar com a minha irmã, e quando eu conheci o Roberto aqui, né, em Vitória, e nós namoramos 3 anos, casamos, e com 6 meses de casados, nós sofremos um acidente automobilístico, e nesse acidente eu tive 3 fraturas, uma quebra, um deslocamento na minha bacia, perfurei o baço, o estômago, o intestino grosso, né? Eu morri 3 vezes, o médico botou aquele choque, né, assim, para mim voltar. O médico falou que eu não ia andar, eu não ia ter filhos, e eu tenho 2 filhos, para a glória de Deus, né? Eu tenho o Bruno Amém. com 22 anos e o Leonardo, né, com 16 anos. Estou andando. Assim, o médico, né, falou assim, eu fiquei muito tempo assim acamada, fiquei 1 mês e 15 dias no hospital, 4 meses em cima da cama, andei de cadeira de roda, de muleta, né, fiz 2 anos de fisioterapia, e com 8 meses desse acidente, eu voltei a trabalhar, né? E no local de trabalho, aonde eu trabalhava, eu conheci umas irmãs, e através dessas irmãs, né, eu conheci o Senhor verdadeiramente, e elas foram um canal de Deus na minha vida, e eu me converti, Amém. entreguei a minha vida a Cristo, e também me batizei. E a partir daí eu comecei a orar pelo meu marido, e aí eu orei assim, né, 8 anos pela conversão dele, e foi muita luta, muita batalha, muito jejum, muita oração, mas antes da minha conversão, eu já enfrentava muitas batalhas, né, assim, antes eram brigas quase todos os dias, praticamente. Foi quando eu conheci, né, essas irmãs, né, a Doris, a Darlene, a Marli, né, lá no hospital, e essas irmãs, o Senhor foi tocando meu coração, essas irmãs, né, assim, me levaram a Cristo. E no início da minha caminhada, né, eu caminhava, pode Val, só falar, uma pergunta, né? Quando você conheceu as meninas, você já trabalhava no hospital ou não? trabalhava, Já, no né? hospital, eu já trabalhava lá. E Ok. aí, assim, é, eu vim, né, assim, para o Senhor, e eu comecei a orar, né, pelo Roberto, clamar ao Senhor pela vida dele, e eu caminhava sozinha no início, depois com os meus filhos, né, e muitas vezes eu ia para a reunião, e o Roberto entrava lá dentro da reunião para me tirar da reunião, porque ele não queria que eu fosse, e eu saía chorando, porque eu queria ficar. E às vezes, para mim estar numa reunião num dia de sábado, né, um dia normal de reunião da igreja, eu tinha que orar e jejuar para estar numa reunião. Assim, por 2 vezes eu também enfrentei, né, um inimigo na vida do Roberto. A primeira vez, assim, o Roberto nunca bebeu, nem nunca fumou, e ele ganhou uma latinha de cerveja, deixou lá em casa. E aí um dia ele tomou essa cerveja,
E aí a gente brigou, assim, né, discutimos, e aí ele saiu, e aí eu fui para minha cama orar e chorar ao Senhor, e pedir ao Senhor que trouxesse ele de volta, né? E o Senhor trouxe ele de volta, e quando ele chegou, né, em casa, eu estava deitada, né, chorando ao Senhor, e aí ele me pegou, né, deitou do meu lado, me pegou como uma força assim, sobrenatural, me colocou em cima dele, e aí, assim, olhando, assim, com o olho parado, assim, para mim, ele falou assim, você quer que eu acabe com tudo isso? Você nunca mais vai sofrer, você nunca mais vai chorar, você nunca mais vai ficar triste, basta você falar, eu dou um tiro na sua cabeça e dou um na minha. E ali, sem ele esperar, eu dei um beijo na boca, eu abracei o Roberto e dei um beijo na boca dele. E nessa hora, saiu algo do corpo dele, como se o próprio diabo mesmo estivesse saindo do corpo dele. E ali ele começou a chorar, né, assim, falar que não queria fazer mal a mim. Né? Outra vez, o inimigo levou ele, né, para o adultério. E ali, fala. Só para esclarecer, viu, irmãos? Porque como ela falou a parte aí da arma, o Roberto é policial, por isso ele portava uma arma, tá? Para deixar bem claro. Então, assim, ele assim, quando eu comecei a orar, agora eu perdi aqui, peraí, deixa eu voltar. Ai, perdão. Da segunda vez, né? Então, eu Isso. trabalhava no hospital, né? Se o inimigo levou ele, né, para o adultério, e como eu trabalhava no hospital, eu fazia, todo ano a gente era obrigado a fazer exame periódico. E nesse exame, né, assim, o Senhor mostrou, e eu orava ao Senhor que não deixasse nada oculto na minha vida, né? Então, o Senhor mostrou através desse exame, né, que eu contraí uma doença, e assim, quando eu recebi esse exame, né, eu entrei numa sala lá no local onde eu trabalhava, e eu não conseguia nem orar a Deus. Eu falei assim, Senhor, a única oração que eu consegui fazer ao Senhor foi essa, Senhor, enche-me de ti, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas enche-me de ti. E eu vim para casa, e quando eu cheguei em casa, né, o Senhor, eu mostrei, na verdade, o exame para ele, né, e aí, a princípio, ele negou, depois ele confessou o pecado, e ali, ele, assim, ele ficou sem saber, né, assim, como que aconteceu isso. Eu falei assim, olha, não tem como você negar, eu estou com exame, e foi muito difícil essa situação, mas o Senhor me deu graça, e ali, naquela mesma hora, eu liberei perdão para o Roberto. Né? Eu liberei perdão, porque o perdão, ele cura e restaura a nossa vida. Né? E o Senhor nos perdoou, então nós devemos perdoar uns aos outros. E naquela hora, eu perdoei o Roberto, e eu falei assim, eu falei, Roberto, eu te perdoo, né? Eu estou magoada, eu estou ferida, tudo que é ada é ida. Eu falei assim com ele, assim, eu estou. Mas eu te perdoo em nome de Jesus. Em mim eu não tinha condições de te perdoar, mas pelo Senhor e pela sua palavra eu te perdoo. E eu falei assim, eu pedi também ao Senhor que eu perdoasse ele não com o meu perdão, mas com o perdão de Deus, né? Como aquela mulher, né? Como a palavra fala lá em João 8, né? Aquela mulher que foi pega em adultério, né? Jesus falou assim, vá e não peques mais. E ali o Senhor perdoou os pecados daquela mulher, né? Eu falei, Senhor, é esse perdão que eu quero alcançar no Senhor, né? Não como aquele perdão que quando você mexe numa ferida e ela sangra, mas eu quero esse perdão, Senhor, em nome de Jesus. E aí, de fato, né, enquanto eu estava ali, né, diante daquela situação, né, então o Roberto falou assim, você não merece isso, né, e aí ele colocou a arma na minha mão para que eu tirasse a vida dele. Então eu coloquei a arma de lado, eu falei assim, eu não vou fazer isso, né, você me colocou nessa, então agora nós vamos caminhar junto. E aí ele pegou a arma para tentar se matar. E aí eu tomei a arma da mão dele, e eu tirei a arma da mão dele e fiquei segurando a mão dele, né? Então, assim, ele é forte em relação a mim. Mas, nessa hora, quando eu segurava a mão dele, ele não conseguia tirar a mão de mim, ele não conseguia soltar a mão dele de mim. Mas, na verdade, não era mais eu ali, era o Senhor em mim, né? E quando eu segurei a mão dele, ali eu já comecei a falar com o próprio diabo mesmo, né? Eu falei assim, você não vai destruir a minha vida, você não vai destruir a vida do meu marido e nem o meu casamento, porque o meu casamento está firmado na rocha que é Jesus Cristo. E aí ele deu uma gargalhada,
como se o próprio diabo rindo, né, assim, da minha cara. E eu falei assim, com toda a autoridade que eu tinha no Senhor e tenho, eu falei assim: você está repreendido, Satanás. Sai da minha casa e sai da vida do meu marido em nome de Jesus. E nessa hora, ele também saiu como algo tivesse saindo do corpo dele, né? E ali ele começou a chorar, né? E eu falei: Roberto, né, assim, eu libero perdão para você, né? Amém. Assim, ali eu fiquei, né, assim, com ele, chorando, né, assim, com ele, e assim, todo o tempo, né, assim, da nossa caminhada, né, assim, mesmo com todas as situações, né, assim, tentando impedir, né, que Deus tocasse no coração dele, Deus também foi tocando. Ele foi em 4 retiros comigo, sem estar convertido, né? Um dos primeiros retiros que ele foi, era uma briga, era uma confusão, né? Mas eu orava, eu jejuava, eu falava: Senhor, eu não abro mão, Senhor, eu quero estar lá, né? E quando chegava no último dia, a gente acabava indo, né? E ele ficava até o final. E no último retiro, antes dele se converter, né? Assim, ele brigou muito comigo, né? Porque ele não queria que eu fosse, não queria que os meninos fossem, nem que ele falou que não ia também. E eu falei assim: amor, mas eu já fiz inscrição. E ele falou assim. Aí ele começou, eu cheguei em casa, né, ele começou a me mostrar um monte de conta, um monte de talão de conta, e eu falei assim, aí eu olhei para aquele ali, aí eu falei assim, ele falou assim: por que você fez? Por que você fez a inscrição? Eu falei assim: amor, você falou comigo, porque assim, Deus me ensinou a pegar a palavra dele. Quando eu falava algo para ele, e aí eu compartilhava, né, colocava o desejo no meu coração e ele me liberava uma palavra, eu segurava essa palavra. Ele podia falar qualquer outra palavra depois, mas eu segurava aquela palavra. E aí, nesse contexto, né, que eu estou falando, quando ele falou assim: por que você fez? Não era para você ter feito. Eu falei assim: não, amor, você lembra? Quando eu falei com você, você falou assim: faz aquilo que você acha que é certo. E aí eu fiz. Aí ele falou assim: não, e aí ele começou a mostrar esse monte de conta. Eu falei: não, mas então tá bom, eu vou lá, eu refaço, né, eu faço tudo, fica tranquilo, né, assim, tentando, né, assim, ficar bem com ele. E aí, nessa hora, né, e ele mostrando as contas para mim, aí eu falei assim: eu sei, Roberto, quem está falando no seu ouvido. Eu sei que é o diabo que está falando no seu ouvido, né, falando assim: por que você... Porque não pede ela para pagar uma conta em vez de ela ficar dando dinheiro para o retiro? Por que ela não te ajuda a pagar uma conta? Eu sei que é ele que está falando isso com você. Aí eu falei assim: mas Roberto, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no poder do Deus que eu sirvo. E eu sei que ele é poderoso para nos abençoar, né, com todas as nossas contas. E eu sei, né, que Deus é poderoso para abrir o mar, para sair água da rocha. Eu creio no Deus que eu sirvo. E eu falei assim: você conhece a história de Jó? E ele conhecia a história de Jó. Eu falei assim: então, você lembra o que Deus fez com Jó? Esse é o Deus que eu sirvo. E aí eu falei assim: Roberto, eu creio, né? E assim, ele: então tá bom, então tá bom. E ali nós fomos para o retiro, né? Então, ele, assim, eu glorifiquei o Senhor e nós fomos. Quando chegamos no retiro, ficamos até 2 horas da manhã, e Roberto relutando para ir embora, e eu orando, eu acionando os irmãos me ajudam em oração, irmãos me ajudam, e o Roberto quer ir embora, mas eu não quero ir, porque quando os irmãos marcavam o retiro, eu ficava o mês inteiro orando e jejuando, então não abria mão de estar lá. Eu falei: Senhor, eu não aceito, eu sei que o inimigo não quer que a gente esteja lá, porque o Senhor vai estar, né, lá com a gente. Então eu falei: Senhor, e aí eu fiquei orando e clamando, né, assim, ao Senhor, e aí no final ele ficou, né, até o final do retiro, né, assim, Deus foi glorificado, e assim, no final eu não queria nem ir embora, de tanto que ele já estava gostando, assim, do retiro, né. E aí quando a gente chegou, né, o retiro terminou numa terça-feira, na quarta-feira ele foi trabalhar. E aí, assim, um amigo dele chamou ele para tirar um extrato, né? E ele sabia que não tinha dinheiro na conta, mas mesmo assim ele falou: não, insistiu para ele: não, tira o extrato, tira o extrato. E aí ele tirou. Quando ele tirou o extrato, e aí, assim, ele ficou, assim, foi surpreendido, né? Foi depositado na conta dele R$ 2.460.
E ali, assim, ele tinha sido sorteado, né, assim, no Banescape. Então, assim, Deus abençoou ele com esse valor, né, que deu para suprir todas as contas que a gente tinha. E eu também, nessa semana, eu recebi um papel do Banco do Brasil com valor de R$ 12. E eu falei assim, ele falou assim, você vai pegar? Eu falei, não, mas você está falando que é meu, então eu vou pegar. Quando eu fui lá, quando eu cheguei lá no banco, não era R$ 12, era R$ 320. E aí, assim, o Senhor nos abençoou, né, assim, suprindo todas as nossas contas. Tirou água da rocha. Me restituiu todo o valor que eu tinha pago no retiro. Deus é fiel, sabe? Deus é fiel, Ele é tremendo, Ele, né, assim, Ele nos abençoa, né? E assim, também por causa de uma promoção, né, que ele ia ter lá no trabalho, eu falei com ele assim, Roberto, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer o jejum de Daniel? Ele falou assim, vamos. E mesmo sem ele estar no Senhor, eu falei assim, ele topou fazer o jejum, nós fizemos o jejum por 30 dias, abrimos mão do café e do refrigerante, eu e ele, nós somos fiéis, assim, quem gosta de café sabe o que eu estou falando. Então, assim, nós fomos fiéis, mas Deus não promoveu ele, porque Deus queria fazer dele filho de Deus, né? E eu louvei o Senhor por isso, né? Então, assim, um dia também, né, eu tive um sonho com ele e aconteceu um acidente, né, assim, com o Roberto, né? Então eu falei, Roberto, eu tô com um peso muito grande, assim, no meu coração, né? Pode ser você, pode ser alguém da minha família, da sua família, né? Eu creio que Deus é poderoso para dar o livramento. E aí, nessa hora, né, eu falei assim, vamos orar, né? Eu creio que Deus pode fazer. E pela primeira vez, o Roberto dobrou o joelho para orar ao Senhor juntamente comigo. E eu glorifiquei tanto, Senhor, tanto, porque o Roberto viu muitas vezes eu dobrada, de madrugada, orando, clamando ao Senhor, para que Deus alcançasse ele, para que Deus, né, se tocasse no coração dele. Eu cria que o Senhor ia fazer na vida do Roberto. E ele me viu assim muitas vezes, orando e clamando ao Senhor pela vida dele, né? Então, assim, e aí eu também comecei a pedir a Deus para que o Senhor me mostrasse o Roberto como Deus via ele. Eu falei, Senhor, quando o Senhor olha para o Roberto, como que o Senhor vê ele? É assim que eu quero ver o Roberto. E aí o Senhor começou a me mostrar o Roberto como um homem que estava longe de Deus, no lamaçal do pecado, e que caminhava com passos largos para o inferno. E eu falei, Senhor, tende misericórdia. Senhor, salva o meu marido, porque se ele morrer hoje, Senhor, ele vai morrer sem salvação. E eu comecei a orar e clamar ao Senhor. E pegar também a palavra do Senhor, né, que fala lá em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu falei, Senhor, eu quero essa palavra, Senhor, na minha vida, sendo verdade em mim. Eu quero eu e minha casa servindo ao Senhor. Eu desejo isso e eu não abro mão disso, Senhor. Então, assim, eu cria, sabe, assim, nessa palavra, nessa promessa, né? Então, um dia eu estava até assim me arrumando, né, para ir para a reunião. E Roberto falou assim, você não vai? E eu falei assim, tá bom, então eu vou trocar de roupa. Você quer ir aonde? Você quer ir num barzinho, tomar um refrigerante? Você quer comer uma pizza? Aonde você quiser ir, eu vou com você. E aí eu falei assim, então eu vou trocar de roupa. E aí eu fui para o quarto. Só que lá no quarto, né, assim, orei ao Senhor. Eu falei assim, em espírito, né, eu falei, Senhor, eu amo estar com os irmãos, sabe? Eu amo, né, estar junto com os irmãos, te adorando, louvando. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O desejo do meu coração é estar lá, é estar com os irmãos, glorificando o seu nome. Mas a tua palavra me diz, Senhor, que eu devo honrar o meu marido, que eu devo me submeter a ele. Senhor, eu vou honrar o meu marido, mas o Senhor conhece o meu coração. E aí, quando eu cheguei na sala, Deus havia mudado o coração do Roberto. O Roberto falou assim, não, eu vou te levar, eu não posso impedir de você de buscar a Deus, você está buscando o melhor. E ali, o Senhor foi glorificado, e eu fui para a reunião, e eu adorei, né, o Senhor com essa situação, né? E assim, eu costumava, Deus foi me acrescentando assim, dia após dia, né?
E eu costumava, né, assim, falar mal do Roberto, assim, para as pessoas, para os amigos, a família, né? E assim, na verdade, quando eu falava mal dele, não era porque eu queria o mal dele. Eu falava, mas assim, querendo que as pessoas me ajudassem, desse conselho para ele. Só que as pessoas também não tinham o Senhor, então espiritualmente eles não teriam como me ajudar. Então, assim, nesse dia, né, assim, teve um dia que eu estava assim, até com a família, e aí Deus falou profundamente comigo, né, e assim, eu estava falando mal dele, aí o Senhor falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, e o Senhor falou assim, ele é a autoridade que eu coloquei na sua vida, mesmo sem ele me conhecer, você deve honrá-lo como autoridade. E naquele dia eu chorei muito, né? Eu falei, Senhor, eu não vou falar mais, né? Até quando eu falava assim para os irmãos, né? Contando alguma situação para orar, eu falava assim, irmãos, né? Contava alguma situação, eu falava, mas com peso de oração, eu falava assim, irmãos, eu creio que Deus vai alcançar o Roberto, me ajuda a orar, né? Porque ele fez isso, mas eu creio que o Senhor vai alcançar ele. E assim, o Senhor foi fazendo, né? Assim. E mesmo diante também da dureza do coração do Roberto, o Senhor, né, assim, foi me acrescentando e eu tinha total liberdade de adorar o Senhor dentro da minha casa, mesmo sem ele conhecer o Senhor. Isso não impedia eu de adorar o Senhor. E eu, assim, me prostrava, eu dançava, mesmo na frente dele, eu dançava, eu levanto o braço, eu bato palma, eu glorifico. E até hoje eu faço isso, né? Porque eu amo esse Deus, eu amo glorificar o Senhor, né? E assim, com isso, em todo esse tempo que eu caminhei, né, assim, até ele se converter, o Senhor também foi me ensinando, né, a voltar atrás, a renunciar à minha vontade, né, a depender do Senhor, a confiar na sua palavra, a confiar nele, a ter fé, crer, né? Porque o Senhor é que ia fazer na vida do Roberto, mas ele ia fazer através da minha vida também, porque ele precisava ver Jesus em mim, né? Ele precisava ver Cristo em mim. Aquele versículo que fala em Gálatas 2:20, né? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Roberto precisava ver Jesus na minha vida porque eu conhecia o Senhor, né? Então, ele precisava ver Jesus em mim. Não era através das minhas palavras, mas era através das minhas atitudes, daquilo que eu era, né? Daquilo que eu vivia dentro da minha casa, né? E hoje ele fala, né? Eu vi Cristo na vida da Val, né? Para a glória de Deus. Amém? Então, assim, eu não abri a mão dessa promessa, né? E eu fui buscando cada vez mais, e comecei a participar de reuniões de oração, de intercessão. Eu me lembro que nós nos reunimos, né, lá na casa da Leila para orar, né? Da Leila, do Paulinho, uma irmã preciosa, amo demais a Leila, o Paulinho. E assim, nesse dia, eu estava ainda no hospital, né, e eu entrei dentro do banheiro e eu comecei a chorar. Foi um dia que eu chorei muito, né, diante de Deus. E aí eu fui para o banheiro e derramei assim, meu coração diante do Senhor, né, e ali só estava eu e Deus, e eu falei, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz, Senhor. Tu sabes, Deus, o que eu tenho passado, o que eu tenho sofrido, o que eu tenho suportado. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, fala comigo, Senhor. E ali eu chorei diante do Senhor, enxuguei minhas lágrimas, voltei para o trabalho, e quando eu saí do trabalho, né, eu já fui direto para essa reunião de oração, que era lá na casa da Leila, e lá nessa reunião, né, eu tinha uma irmã que é missionária, a irmã Marlene, né, uma irmã muito usada pelo Senhor, um vaso na mão do Senhor, e essa irmã, né, estava conosco lá, eu não a conhecia, nem ela me conhecia, e aí quando estávamos reunidos lá para orar, ela pegou na minha mão, né, a irmã Marlene pegou nas minhas mãos, me colocou de pé e falou assim comigo, Deus falou comigo através da boca dela, tu me pediste hoje, Senhor, fala comigo, eis que eu sou Deus e falo contigo agora. Eu tenho visto as tuas lágrimas e eu tenho colhido as tuas lágrimas, mas não para, filha minha, não para, porque eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu que te sustento, eu que te fortaleço. Não para, porque eu tenho uma obra para você.
e aquele lá. E o Senhor falava assim do Roberto, né? Então, assim, Deus falou naquele dia tremendamente comigo, e eu guardei essa palavra. Eu falei: Senhor, no dia que eu tiver abatida, eu vou lembrar dessa palavra, Senhor, né? Porque a sua palavra é promessa para nós, né? Então, assim, e eu, assim, desejava tanto, queria tanto, né, na vida, assim, do Roberto, que Deus ia fazer na vida dele, que quando irmãos iam testemunhar, assim, no momento da reunião, assim, eu olhava para o irmão, mas eu via o Roberto, sabe? Eu não via o irmão, eu via o Roberto como uma visão. E aí eu via como se o Roberto falasse assim: boa noite, irmãos, assim, com o vozeirão dele, né? Assim. E eu via ele, assim, eu desejava tanto, eu queria tanto nisso, que eu via o Roberto no lugar do irmão, né? Assim, então, a gente também fazia muitas viagens, né, para o Nordeste, né? Então, numa dessas viagens, eu ia e voltava, jejuando pela vida do Roberto, né? Mesmo nas nossas viagens de férias, né, eu ia jejuando, porque eu cria que Deus ia estar fazendo na vida dele. Amém. E numa dessas viagens, né, nós fomos parar lá na casa da Tânia e do Val, em Teixeira, na Bahia, né? Então, assim, Val é presbítero lá. E assim, ele não queria ir de jeito nenhum. Eu falei: amor, já está tarde, né? Os irmãos são joia, eu conheço eles, vamos lá. E ele não queria de jeito nenhum. Eu insisti, orando, clamando dentro de mim. Ele foi. Quando chegamos na casa da Tânia, só ela estava em casa, o Val não estava, porque ele estava numa visita, e depois ele chegou. E aí a Tânia foi arrumar o quarto dela para a gente dormir. E aí Roberto falou assim: eu não vou dormir na sua cama, eu vou dormir no chão. Aí ela falou assim: não, vocês estão cansados, vocês precisam descansar. Aí ele falou: não, eu não vou dormir na sua cama, eu vou dormir no chão, eu jamais vou fazer isso na minha casa. Eu sair da minha cama para outra pessoa dormir? De jeito nenhum, não faz isso mesmo. E aí a Tânia falou assim: não, querido, o reino de Deus é assim, a gente abre mão mesmo. E é só uma noite que você vai dormir, eu durmo todas as noites aí, fique tranquilo, pode dormir. E ele, de fato, estava cansado e acabou dormindo. E isso impactou o Roberto. Quando ele chegou, a gente chegou de viagem, ele ficou tão impactado que ele chegou no trabalho e falou: cara, eles não me conheciam, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eles saíram da cama deles para me dormir e eles não me conheciam. E isso impactou o Roberto, né? Na verdade, a Tânia e o Val não falaram nada da palavra para ele, mas eles amaram a vida do Roberto, amaram a minha vida, né? E isso impactou o Roberto, porque amar verdadeiramente é atitude, né, Mônica? Assim, Ô, Val, e assim, só um detalhe, né, que ele ainda falava: poxa, o cara é médico, é pastor e é médico, abriu, deixou a cama para mim, o médico, deixou a cama, ele falava, né? Sim, na semana, né, da conversão dele, a gente teve um grupo caseiro, né, e foi num clube, até o Álvaro Cabral aqui em Vitória, e a gente ia ter um tempo com a palavra, e depois a gente ia estar, né, almoçando lá. E nesse dia, né, assim, eu já tinha colocado para Roberto que eu desejava ir, e nesse dia Roberto falou que eu não ia: você não vai, e eu também não vou. E nesse dia eu não fiz nem almoço, pela fé. Eu não fiz almoço, porque eu criei que Deus ia levar ele. E aí, assim, só que ele falou: você não vai. Aí eu fui para o meu quarto e eu chorei diante de Deus. Eu falei: Deus, eu amo estar com os irmãos. Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar o coração do Roberto. Senhor, é tão bom quando nós estamos juntos. O Senhor nos renova, o Senhor nos acrescenta, o Senhor nos dá palavras. Senhor, é tão bom, Senhor. E eu quero estar lá porque o Senhor também vai estar lá, Jesus. Ah, Senhor, muda o coração do Roberto. E eu assim, chorando, porque eu desejava tanto estar com os irmãos. Eu amo estar com os irmãos. E aí, quando eu cheguei na sala, Deus havia mudado o coração dele. Ele falou: não, eu vou te levar. E aí ele me levou, mas ele falou que não ia ficar, e ele depois combinou de me buscar. Nós ficamos no mover da palavra lá, e aí nós depois falamos, né, assim, aí quando eu olhei no meu celular, tinha 8 chamadas dele. Eu falei: meu Deus, ele tá furioso comigo. E aí eu liguei para ele, e aí quando eu liguei, ele falou: eu tô aqui fora.
Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu fui chamar os irmãos, mesmo assim eu falava assim, ô irmãos, vem lá, vai lá, chama ele, vê se ele quer entrar, chama ele para cá. E nesse dia o Júnior, né, da Andréia, estava lá conosco, e aí eu falei assim, vai lá, Júnior, chama ele. Aí o Júnior chamou ele entrou até no estacionamento, e aí assim, a gente já tinha, eu fui preparei o almoço, né, para mim, para as crianças, almoçamos, e aí eu pedi a Leila, né, eu falei, Leila, eu posso fazer um marmitex para o Roberto? Ela falou, pode, fica à vontade, pode fazer. E aí eu fui fazer, né, um marmitex, aí eu botei tudo que ele gosta. Muqueca, torta capixaba, né, as coisas que ele gosta, e aí levei para ele. Quando eu levei para ele, ele falou, você não tem jeito, né? Você não tem jeito. Eu falei, amor, é tudo que você gosta. Você não vai resistir. Olha primeiro, depois você fala. E aí, assim, quando ele abriu, ele de fato não resistiu. Porque era tudo que ele gostava que estava ali. E aí eu falei assim, né? Aí ele comeu, e aí... mas antes, né, de eu fazer esse marmitex para ele, eu falei com as irmãs assim, eu falei assim, irmãs, assim, eu creio que por pouco tempo eu vou caminhar assim. E assim, eu falei isso chorando, em lágrimas, né? Assim, falei com as irmãs, elas ficaram até preocupadas comigo, né? E eu falei para elas, eu falei assim, eu sei que por pouco tempo eu vou caminhar assim, né? Eu sei que tudo isso vai passar. Eu sei que o Senhor vai cumprir a promessa dele na minha vida. Eu sei que o Senhor vai alcançar o Roberto. Eu sei que isso vai passar. E aí, né, assim, terminei de, né, fazer o prato para ele, levei o marmitex, né? E aí, no final, ele já não estava nem querendo ir embora mais. Eu que já estava chamando, vamos embora, vamos embora. Ele já não estava querendo ir embora mais, né? E aí, assim, Deus foi tocando, né, assim, no coração do Roberto, né, assim, então, o Senhor foi trazendo, né, assim, foi acrescentando, assim, dia após dia, né, assim, na minha vida, na vida dele. E aí, assim, quando o Senhor trouxe, né, para mim, né, assim, Deus falando, né, assim, ao meu coração, que ele, né, assim, essa promessa de Deus na minha vida, e aí eu fui, né, assim, orando cada vez mais, e até, assim, que o Senhor falou comigo, né, assim, né, ele falou assim, né, quando ele se converteu na semana, essa semana foi no domingo, e aí, assim, na quarta-feira, né, Roberto veio, estava em casa, eu estava trabalhando, e aí, assim, ele ligou para mim, né, ele falou assim, Leninha, ele me chamava de Leninha, agora ele me chama de Val, né, ele falou assim, Leninha, o Senhor está falando aqui comigo, o Senhor está falando aqui comigo, né? Porque eu comprei uma Bíblia de letra gigante, Deus foi me dando estratégias, né? E eu comprei essa Bíblia e comecei a deixá-la na mesa, e ele começou a folhear a Bíblia, o Senhor falou com ele lá na palavra, e ali ele dobrou o joelho, e ele pediu perdão a Deus pelos pecados dele, e assim o Senhor perdoou os pecados dele, né? E quando eu cheguei em casa, e a gente foi chorando, e glorificando o Senhor, né, assim, com essa situação. E aí, assim, né, isso foi na quarta, na sexta-feira, a gente também já estava fazendo um tempo de oração na casa da mãe de Lourdes. Então, assim, já estava fazendo esse tempo, ia ter que correr agora. na casa da mãe de Lourdes, né, assim, então, sim, aí, assim, ele nunca tinha entrado lá, e aí, nesse dia ele entrou, ali ele confessou Jesus com a boca dele, recebeu, né, assim, o Senhor e confessou, né, ali também ele foi batizado com o Espírito Santo, né, e ali, quando a gente saiu, foi um mover de Deus naquele dia, né, no sábado ele já foi testemunhar para a igreja como, né, filho de Deus, como servo do Senhor, porque ele agora já era filho de Deus, e no domingo a gente foi convidado para uma junta-prato, e aí aconteceu um batismo, né? Então, nesse dia, o médico, né, que reúne conosco, o doutor Gobi, ele foi explicar para ele sobre o batismo, e aí ele foi e falou, o batismo é isso, então eu também quero me batizar. E aí ele se batizou nessa mesmo domingo dessa semana, né, da conversão dele, e aí, assim, né, Deus foi fazendo, assim, na vida do Roberto, né, na nossa vida, né, e assim, o que, na verdade, né, assim, nos sustentou, né, me sustentou nesses 8 anos, né, que eu caminhei com o Roberto, né, foi a palavra,
né? Porque Amém. tinha versículos que eu pegava, assim, na hora da situação, o Senhor me lembrava da palavra, eu declarava a palavra, né? Eu falava assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Tem um outro que fala lá em Josué, e também tem um outro versículo, né, de João 16:33, que fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu Amém. cria que se Jesus estava em mim, eu também ia vencer, né? Assim, Amém. e também outra palavra que muito me fortalecia, né, é a palavra de 1 João 4:4, que fala assim, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, maior era Amém. Jesus em mim do que o diabo que lutava contra as nossas vidas, né? Então, assim, Amém. o Senhor me sustentou, né, através, né, da oração, do jejum, né, da comunhão com os irmãos, né, porque, né, a palavra, né, que nos gera vida, né, a oração e jejum quebra fortalezas e a vontade do Senhor é que prevalece, né? Assim, Amém. e também a comunhão com os irmãos no retiro, né? Nos encontros, né? Nas reuniões da igreja, reunião de oração, né? Isso me sustentou, né? Nesses 8 anos que eu caminhava e orava, né? Assim, pelo Roberto, né? Então, assim, eu agradeço ao Senhor, né? Por tudo que eu vivi, né? Muitas vezes acontecia uma briga para mim não ir para a reunião, mas eu orava ao Senhor e chorava diante de Deus, e aí Deus ia lá, mudava o coração dele, e ele me levava, chegava lá, chorava diante de Deus, e aí eu voltava para casa zerada, novinha em folha, cheia de fé, de esperança, né, assim, de que Deus estava fazendo, totalmente renovada, né, assim, a palavra, né, do Senhor disse assim, né, na verdade, eu quero falar assim, hoje o Roberto tem 14 anos, né? Vai fazer 15 que ele se converteu. Não, vai fazer 15. E assim, né? Hoje estamos na presença do Senhor, né? Glória a Deus. Então, assim, eu quero só deixar esse versículo, né? Assim, que o Senhor fala, né? Na sua palavra, né? Em João 11:40, ele fala assim, se creres, verás a glória de Deus. Eu foco na glória de Deus. Amém. Hoje eu vivo essa promessa de Deus na minha vida e na minha casa, para a glória do Senhor. Amém, Mônica? Amém. Então, esse é um pouco do meu testemunho que eu tenho para contar. Né, assim. Amém. Chama ele aí, vem, Roberto, aparece aí para todo mundo agora conhecer. Verdade. Gente, Deus restituiu, né, essa família, né, a Val, o Roberto, né, o Bruno, o Léo, uma família hoje que serve ao Senhor. A palavra de Deus fala, crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa, né? E Paulo não abriu mão dessa palavra, creu na promessa do Senhor e hoje está aí servindo ao Senhor, né? Fala aí um pouquinho, Roberto. Sou Roberto. Então, soubesse, Mônica, soubesse ter me convertido antes, cara. Muito tempo perdido, né? Não vejo o tempo perdido que tenho hoje. Deus me deu muito cala-boca aí, esse negócio da conta aí. Eu lembro que falei, esse dinheiro aí, dando dinheiro para retiro e um monte de conta para pagar. E fui para o retiro, quando na volta, fui sorteado no Banescar, ganhei 2.460. Até tirei o dízimo. Isso naquela época ainda, né? Mais de 14 anos atrás. Então, assim, mas, glória a Deus. A coisa mais linda mesmo que aconteceu quando eu me converti. Foi lindo. Eu tive um contato real com o Senhor, cara. Foi numa quarta-feira, como a avó falou. Eu cheguei em casa, fui lendo a Bíblia, falou lá em Isaías 35, versículo 8. O versículo foi esse que Deus me pegou. E haverá um caminho santo. O imundo não passará por ele, só os seus caminhantes. Nem o louco errará. Quando eu li na quarta vez, eu peguei o telefone, tá falando comigo mesmo? Pela tua palavra, faz a mulher ligar para mim agora, em 4 segundos, quem liga, ó. Aí, o Val, Leninha, eu comecei a tremer como uma vez, ó. Aí eu, ó, Leninha, não desiste de mim, não desiste de mim, não. O senhor tá falando comigo aqui agora. Aí tá falando comigo aqui agora e tal, aí comecei a chorar. Aí eu fui pro joelho, pedi perdão, senhor, ele vai ter aquela mão, ele botou a mão aqui no meu ombro esquerdo. Eu vi aquelas vestes brancas assim, ó. Eu vi o Senhor real, assim, eu não fiquei cego porque, pela misericórdia, igual aconteceu com o Paulo lá em Damasco. Eu fiz assim, ficava bem assim, aquela mão branca, assim, aquelas vestes brancas, lindo, Mônica. Eu tive um contato real com o Senhor, cara. Aí, foi na quarta-feira, e na quinta eu fui de novo, falei pro colega meu lá no quartel, que precisava falar com ele também, conheceu o Senhor, o André. Até hoje, ele tá até desviado dessa vergonha. Aí, o que acontece?
Aí quando chegou no. Isso foi na quinta, na sexta, eu fui lá, falei com a Val, falei, confessei ao Senhor, vi o Senhor de novo em cima, aquela luz de novo em cima do muro, foi que eu caí assim, ó. Caí, né, Val? Caí no chão, levantei. Sim. Já levantei falando de mistério, mano. Deus batizou naquela hora, cara. Lindo, cara. Foi lá na casa da Diluz, da mãe da Diluz, não foi? Eu estava presente lá, eu lembro. Sábado eu confessei o Senhor lá na igreja toda, né? Aí no domingo eu fui batizado, aí, ó. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ó. E Deus deu a ele muitos dons, né? É. De cura. Tem horário todo Tem mundo. orado pessoas. Deus tem curado. E a coisa mais de 2009, fui lá para trazer um morto de volta, né? Tá vendo? Então tem muito testemunho forte. Depois que eu queria ter cometido antes. Né? Nunca Amém. pensei que eu ia ver essas coisas assim, de ao vivo e a cor do Senhor. Pai. Lindo, lindo. Vale a pena, Vale a pena seguir o a Senhor. gente perseverar, né? Eu era, Confiar no Senhor. Mônica, eu era cego, surdo e mudo, agora eu tô ligado. Amém. Eu gosto do Senhor. Antes você era cego, agora você vê, né, Roberto? Deus tirou as camas dos teus olhos. Gosto do Senhor. Glória a Deus. Ô, Roberto, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque você veio e permaneceu na presença do Senhor, né? Glória a Deus, porque você tem sido luz por onde você vai, né? Você tem sido luz, né? O Senhor tem te usado com muito amor, com muita sede, né? Das coisas do Senhor, e você, de fato, é um exemplo, né? Você, a Val, de perseverança, né? É lindo assim, né, Val? Eu acho que uma dica que você pode deixar aí para todos aqueles que estão orando, seja por alguém que ainda não é convertido, que não desista, né? Não desista, persevera mesmo, assim, no Senhor, que vale a pena, né? Vale a pena servir um Deus vivo, vale a pena. O mesmo Deus, o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele é poderoso para fazer na família de todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão aqui conectados conosco, de outros que ainda vão ver esse vídeo, né? Deus é poderoso para restaurar a sua família, né? Para converter, trazer aquele que está fora, né? Aquele que já desistiu, né? Assim, Deus é poderoso, né? Assim, para operar milagres, sinais e maravilhas, né? Assim é o nosso Deus, né? Assim, então confia no Senhor, espera nele, né? Porque Ele sabe, Ele conhece a sua vida e Ele sabe de tudo que você precisa, de tudo que Ele, né, vai fazer, né? Mas Deus tem uma promessa para nós, né? Que nós e toda a nossa casa serviremos ao Senhor. E essa promessa não é só para mim, é para você também, né? Para cada um de nós. Deus quer alcançar famílias, vidas, né? Assim, Deus quer manifestar o poder dele, né? Assim, hoje estamos, né, assim, uma família, né, eu, Roberto, nossos filhos, caminhando na presença do Senhor, para a glória de Deus, né, tudo que nós nem merecemos, assim, né, tudo que Deus fez, mas por causa da misericórdia dele, né, ele é misericordioso, ele nos ama, né, e ele, né, que faz essa obra dentro de nós, né, Deus precisou fazer primeiro na minha vida, para que o Roberto visse Cristo em mim. E aí sim, ele foi alcançado, né? Então, assim, né, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos tocar na glória de Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, e eu creio que Ele vai fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias, né, na nossa casa, né, em nome de Jesus, né, porque Ele é o Senhor e Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Val, falta 5 minutinhos para acabar, então, assim, eu queria pedir para você e Roberto, né, vocês dois, vocês levantassem um clamor mesmo, orassem, não só pelas pessoas que estão aqui assistindo, mas pelas aquelas pessoas também que ainda vão assistir ainda. Ora aí por nós, né, pelas famílias, né, por vidas, pessoas serem alcançadas, aquilo que Deus gerar no coração de vocês. Então, ora aí, Roberto, levanta aí um clamor, homem de Deus. Obrigado, Senhor, por essa hora. Obrigado por essa hora, como o Senhor me alcançou. Alcance os que vão ver esse vídeo, que seja impactante, que vai no coração, que seja uma verdade na vida de cada um, que há muitas mulheres, e até maridos,
está orando para a esposa que está fora, ou vice-versa, verdade, Senhor. Senhor. Alcança, Senhor, como o Senhor me Amém, alcançou. Jesus. Tira as escamas, Senhor, como o Senhor tirou as Amém, minhas. Senhor. Acorda, Senhor. Amém. Levanta, Senhor, Em a tua nome de proposta dessas Jesus. pessoas que vão ver esse vídeo. Que Amém. não seja nós, seja o Senhor na vida Amém, deles, Senhor, em nome de Alcance como o Senhor me Jesus. alcançou, Pai. Verdade, Nós declaramos, Deus. Senhor, libertação, Senhor. Amém, E anseio Senhor. pelo Senhor, buscar Amém, buscar Senhor. e não desistir nunca do Senhor, que sou Amém, é Senhor. o único Deus vivo que pode tudo, que pode mudar como mudou a minha vida, Senhor. Amém, O maior Senhor. milagre foi o Senhor ter me alcançado. Eu glorifico o teu nome por isso. Aleluias. Muito obrigado, Obrigada, Senhor. Jesus. Alcance os outros também que vão ver esse vídeo, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Senhor. Também quero profetizar, Deus. Aleluia. Né, assim que, na verdade, esse testemunho, Senhor, foi de algo que o Senhor fez em mim, através Amém. de mim, Senhor. Aleluia. Pai, mas em nome de Jesus, eu quero declarar, Deus, né, que cada família, Senhor, que Amém. vai ver esse vídeo, Senhor, né, assim, que o Senhor possa tocar, Senhor, que o Senhor Amém. possa, Senhor, né, assim, trazer, né, assim, restauração, Senhor, Amém. nessas famílias, Deus. Verdade, Senhor, libertação. alcança, Senhor, cada família, Livra. Senhor, traz, Senhor, a esposa, traz, Senhor, o marido, Amém. Senhor, traz os filhos, Senhor, em nome de Não Jesus, desiste, Senhor. não Pai desiste. querido, né, assim, glorifica o teu nome, Senhor, porque quando hoje pela manhã eu orava e pagava um preço por esse tempo, Senhor, por essa live, Senhor, eu fui cheia da tua presença, Amém. Senhor Deus, e eu clamei ao Senhor, Pai, que cada um que ouvisse esse testemunho, Senhor, que recebesse poder de Deus, Amém. que o Senhor manifestasse o seu poder, Senhor, verdade. Pai, nessas vidas, Senhor, e Aleluia. vidas fossem alcançadas, Amém, amém. Senhor, vidas fossem restauradas, Alcance, Pai Senhor. querido, em nome de Jesus, Amém. Senhor, Pai, eu te clamo nesta hora, Senhor, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, opera, Senhor, nessas famílias, Amém. em nome de Jesus, Alcance, Pai, Senhor. em nome de Jesus, Alcance. Senhor, gera perdão, Senhor, gera reconciliação, Senhor, a Amém. Deus, em nome de Jesus, eu te Amém. peço, Aleluia. Senhor Deus, assim que o Senhor venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Aleluia. Jesus, em Assim nome seja de feito, Jesus. Senhor. Em Amém. nome de Amém, amém, Amém. Mônica. Glória a Amém, Deus. louvado Senhor. seja o Queremos, Senhor. assim, abençoar também a vida de Val e de Roberto, Amém. Senhor. Em nome Abençoar de essa Jesus. família, que o Senhor Aleluia. continue usando, que o Senhor Amém. continue sustentando, Senhor. Que o Senhor Amém. possa mesmo esconder ele embaixo das tuas asas, Pai, para que o inimigo não os veja, Pai. Guarda ele, Senhor. Guarda Amém. ele no Amém, secreto, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Eu quero mesmo Amém, abençoar essa família para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Guarda a vida do Léo, do Bruno. Amém. Abençoa mesmo, abre as portas, Senhor. Sustenta, Pai. Amém, E que o Amém. Senhor possa mesmo trazer, Senhor, a resposta que eles têm buscado do Senhor, que eles têm esperado no Senhor. Que Amém, nesses Senhor. dias o Senhor possa mesmo trazer mesmo essa resposta. Que há Aleluia. muito eles vêm orando, Senhor, e buscando do Senhor, Amém, Pai. Senhor. Algo Obrigada. no Senhor, que o Senhor possa mesmo estar dando uma resposta, falando no coração deles, Pai. Amém. Em Amém. nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Muito obrigada, Amém. Senhor, pela disposição da Val e do Roberto de estar aqui repartindo da vida, daquilo que o Senhor fez na vida deles. Glória Muito a Deus. obrigada, Senhor. Amém. No nome de Jesus, Pai. No Amém. nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Mônica. Deus me falava também, assim, tem uma pessoa que, assim, Deus me falava que estava nessa live, mas se não tivesse, vai ouvir. Tem uma pessoa que está com o coração, assim, muito angustiado, muito preocupado demais, assim, querendo uma solução, precisando mesmo de uma solução, precisando mesmo de... como Roberta e Val precisou de água sair da rocha, essa pessoa também está precisando. Mas eu creio, assim, em nome de Jesus, que o Senhor, que você possa mesmo descansar no Senhor, entregar mesmo seu coração diante do Senhor, ficar em paz, confia no Senhor. Às vezes as coisas não é do nosso jeito, mas é do jeito do Senhor. Então confia no Senhor, porque Deus, Ele faz, Ele opera, né? Tenha fé, ainda que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, né? Ainda assim,
Deus fala que Ele fará. Se você falar para esse monte passar daqui para ali, Ele vai passar. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, você que está aflito, né? Que você está aí necessitado mesmo, em busca mesmo, assim, de algo do Senhor, que o Senhor possa trazer mesmo uma resposta, trazer mesmo um consolo Vai dar. no seu coração, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Falta 22 segundos. Se vocês quiserem falar alguma coisa para ir terminando, pode ficar à vontade. Que todos sejam alcançados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, né? Cada vida Amém. que vai ver esse Amém. vídeo, essa live, em nome de Jesus. Né? Amém. E eu sei que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer